E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre reforma agrária, um tema extremamente importante e muito desconhecido pela sociedade brasileira. Para começar, eu vou soltar aqui os dados de 2017 do Oxfam. 45% da terra do Brasil está na mão de 1% dos proprietários. Sendo que, se a gente considerar os 2,3% que detêm mais terra, eles são donos de 75% de toda a terra cultivável brasileira. Sendo que os demais 97,7% têm menos de 25% da terra. Então, o que vale a gente ressaltar aqui é o seguinte: a terra ela é um recurso natural. A terra, você não produz terra, o homem não consegue fabricar um pedaço de terra. E por ser um recurso natural, não faz sentido ela estar concentrada na mão de tão pouca gente. Mas infelizmente, o Brasil é um dos países que mais concentra terra em todo o mundo. Outro dado importante para a gente começar aqui é o seguinte: 29% da população brasileira hoje, em 2020, vive no campo e 71% vive nas cidades. Porém, desses 29%, 20% deles, ou seja, mais de 70%, estão em condição de extrema pobreza. Que, de acordo com a OEA e o Banco Mundial, extrema pobreza são as pessoas que vivem com até 1,9 dólar por dia, como eu disse nesse vídeo aqui. Então, outro dado também que eu quero destacar, antes da gente começar a jogar as ideias principais, é o seguinte: dessas terras, desses menos de 25% da extensão territorial, que são relativos à agricultura familiar, apenas 14% dos financiamentos e incentivos fiscais do governo são direcionados a eles. Ou seja, a grande maioria, a grande minoria, né, que são os detentores da grande maior parte das terras, recebem a maior parte de recursos do governo federal. Então, apesar da distribuição ser extremamente injusta, os incentivos do governo são extremamente injustos, pois beneficiam também os grandes detentores de terras. E o Brasil, né? Aqui a gente tem 63 milhões de hectares de terras cultiváveis. Para vocês terem ideia, 61,6 milhões estão na mão de grandes latifúndios. Que aí cabe a gente separar agricultura de agronegócio. Então, mais de 61 milhões de hectares, milhões, né, desses 63, estão na mão do agronegócio. E apenas 2,4 milhões de hectares estão na mão da agricultura. A agricultura, a gente toma por base a unidade familiar, né, em que uma família ela trabalha no campo para sua subsistência e para a produção de alimentos. Enquanto que o agronegócio ele é focado em exportação, eles plantam commodities, eles não plantam alimentos, eles plantam grãos, soja, milho, gado, e a maioria das vezes, quase que mais de 90% do que eles produzem, ou é para exportação, ou é para produção de ração para animais, ou combustíveis, como é o exemplo das grandes fazendas de cana e laranja do estado de São Paulo. Aquilo ali ou é para produzir álcool, ou é para produzir produto de exportação. A riqueza não fica nada no Brasil, mas a pobreza gerada fica no Brasil. E um exemplo que eu quero citar é a fazenda da Cutrale, né, que é uma gigantesca produtora de suco de laranja aqui no Brasil, no estado de São Paulo, que inclusive se meteu em alguns escândalos de apropriação de terra, dentre outros, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Tudo que eu tô falando aqui eu vou deixar o link, como eu sempre faço. Porque tudo isso aqui, eu já sabia a maior parte, mas tudo isso aqui é fruto de pesquisa. Então vamos lá. A agricultura familiar, ela é responsável por nada menos
que 70% de todo o alimento que é produzido no Brasil. Quando você vai numa feirinha e compra lá um chuchu, uma banana ou algum alimento, a probabilidade daquilo ali ter vindo da agricultura familiar é muito grande, porque 70% é feita nesses 2,4 milhões de hectares, enquanto lá os 61,6 milhões, eles são grandes latifúndios focados na exportação. Aí você vai me perguntar, mas como chegamos a esse ponto? Chegamos a esse ponto porque até 1822, no Império, não se podia comercializar terras no Brasil. O dinheiro não comprava uma terra. As terras no Brasil, elas eram doadas pela coroa, né? Que o Brasil era um império até aquela época, para os amigos da corte, para os bajuladores e para a nobreza do país. Um negro jamais teria acesso à terra. Ainda mais considerando o contexto de escravidão e de um país recém saído da escravidão e que tem uma mentalidade escravocrata até os dias de hoje. Mas você vai me questionar, mas 1822 está longe. Nem tanto. Até hoje a gente observa distorções e problemas sociais que começaram lá na época do Império e vem até hoje. A desigualdade social, ela demora diversas gerações para ser contornadas. E em alguns casos aqui no Brasil nem consegue ser superado, como é o caso da concentração fundiária. Então, vamos lá. Você vai me falar, mas MST e MLT são tudo... Geralmente o pessoal fala do MST, né? Fala, é tudo vagabundo. Aí que tá o pulo do gato. A reforma agrária, né, no Brasil, ela é controlada pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A reforma agrária, legalmente, ela foi instituída em lei pela primeira vez em 1964, na recém-instituída ditadura militar. Mas foi fruto de muita luta, né? Aí vale destacar a Coluna Prestes, a Liga dos Camponeses e o contexto que o mundo vivia, né? Então, em 1964, foi citado pela primeira vez a reforma agrária em um dispositivo legal aqui no Brasil. E a Constituição de 1988, quando o Brasil já estava democrático novamente, ela regulamentou a reforma agrária. E eu vou até ler aqui o artigo 184, tá aqui, ó. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Ou seja, primeiro, os movimentos de reivindicação e os movimentos de luta pela reforma agrária, como o MLT, que foi criado na Bahia, e o MST, que foi criado no Paraná, eles não são movimentos golpistas, porque eles estão cumprindo um dispositivo constitucional. Eles estão exigindo o cumprimento de algo que está na Constituição. Então a luta deles é válida sim. Provavelmente, se você acha que eles são golpistas e não tem uma propriedade, você está advogando em causa que não é sua. Você está advogando em interesse alheio ao seu, né? Muitas vezes sem saber, porque a bancada ruralista e a bancada da bala, né, tem feito esse trabalho de propaganda incessantemente desde que o Brasil é Brasil, né? Então, a luta ela é justa, ela é regulamentada na Constituição Federal e tem diversas distorções. Uma distorção que eu quero ressaltar aqui é a tributação, a cobrança de impostos. Como eu disse também nesse vídeo aqui, ó, sobre a tributação no Brasil, rico no Brasil é muito menos sobrecarregado com imposto que os pobres. Para se ter ideia, o imposto cobrado sobre propriedade rural no Brasil é o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Mas é um imposto tão baixo e tão pequeno que todo o ITR cobrado no Brasil inteiro arrecada menos que metade
do IPTU da cidade de São Paulo. Ou seja, o cara, além de ser um fundiário, um explorador de mão de obra barata, que eu já vou falar agora, ele não paga quase nada de imposto. Sem contar que essas terras, essas grandes propriedades, você vai falar que o MST é golpista e é um bando de bandido, mas a maioria dessas terras, ou elas foram herdadas, ou elas foram griladas. Propriedade grande tem um preço proibitivo. Para você ter ideia, o preço médio do hectare no Brasil é 100 mil reais. Né? Uma propriedade de 80 hectares, que ainda é uma propriedade pequena, né? Ela vai custar 8 milhões. Uma propriedade de 800 hectares vai custar 80 milhões. Mas tem gente que tem 3 mil, 4 mil, 5 mil hectares. Isso não foi comprado. Eles não compraram a terra. A terra já estava aí antes deles e vão continuar. Só que eles têm o domínio da terra. E eu também quero lembrar que diversos países no mundo, a terra é um bem do Estado. Qualquer um que produz nela paga pesados impostos e uma contribuição para o Estado, porque o Estado é o dono da terra. E aqui no Brasil o Estado não é dono da terra. O Estado aqui é dono das riquezas minerais, do petróleo, da água, de tudo, menos da terra. E eu quero ressaltar também a questão da poluição. Quem vocês acham que mais polui? Não precisa nem apresentar os dados. É claro que o agronegócio é quem está jogando defensivo, quem está jogando agrotóxico, que inclusive o governo atual foi extremamente benevolente, liberou uma lista de diversos agrotóxicos proibidos, inclusive na União Europeia, né? Então essa foi a pincelada do vídeo de hoje, para a gente ter uma introdução, né, e ver o quão injusta é a distribuição de terra no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, peço que se inscrevam no canal, porque a gente já está aí com quase 60 mil visualizações na data que eu gravo e 500 e poucos inscritos. E quero falar também do sorteio desses 2 livros, e vai ter mais livros surpresa, hein? Se quiser ganhar, só se inscrever no canal e deixar um comentário em cada um dos vídeos. Cada comentário, um número do sorteio que vai ser feito ao vivo na live de 1000 inscritos. Grande abraço a todos e até a próxima.